Eleições 2022. As articulações políticas para a disputa em outubro e a escolha do nome de Simone Tebet como candidata da terceira via à presidência são assuntos que nós vamos tratar com o nosso convidado, Gilberto Kassab, presidente do PSD, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado, eu que agradeço o convite, uma satisfação muito grande conversar com vocês e todos aqueles que nos acompanham. Perfeito, ministro. Para começar, como o senhor avalia esse momento na disputa à presidência após a desistência de João Dória também? Última pesquisa Datafolha coloca Lula bem à frente de Bolsonaro, podendo até vencer no primeiro turno, segundo especialistas. E agora a terceira via com Simone Tebet. O senhor entende que ela pode fazer frente a Lula e Bolsonaro? Olha, o PSD... ele se esforçou muito para ter uma terceira via. Num primeiro momento com o Rodrigo Pacheco, depois do Eduardo Leite, tivemos muita dificuldade. Essa dificuldade, ela se explica pela polarização que é muito forte nesse cenário eleitoral. Pela primeira vez, depois de tantos anos, a gente tem um quadro tão consolidado de polarização. Eu vejo muitas qualidades da Simone Tebet, uma pessoa que tem uma bonita carreira, mas eu vejo dificuldades, não vejo muitas facilidades para que ela possa somar em torno de si forças políticas que justifiquem um crescimento que possa ameaçar os dois primeiros colocados nas pesquisas, que é o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Agora a pergunta de Amanda Klein. Microfone, Amanda. Agora sim. Perdão. Imagina. Presidente, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente. Presidente, com essa pesquisa trazida ontem pelo Datafolha, qual a percepção, quais os principais pontos que o senhor enfatizaria? É cada vez mais provável que essa eleição se resolva no primeiro turno? O senhor acredita que haverá uma distância tão dilatada e elástica entre Lula e Bolsonaro ou acha que deve ser um embate muito mais acirrado, né? Um resultado mais acirrado? E isso impõe com que os partidos tomem desde já a sua decisão por um ou outro candidato, apelando para um voto útil? Bom, em primeiro lugar, o Datafolha de ontem dá uma diferença de 16 pontos entre Lula e Bolsonaro. A pesquisa do IPESP, que acaba de ser divulgada, dá uma diferença de 10 pontos. 10 na espontânea, 9 na estimulada. Então, vamos fazer uma média aí que a diferença seja 13 pontos. É algo bastante significativo. Não será fácil para o presidente Bolsonaro ele alcançar o presidente Lula nas pesquisas, porém, nós temos 4 meses pela frente, 4 meses numa campanha, é algo muito elástico, muito pode acontecer. Eu tenho plena confiança de que o quadro não está resolvido, mas o favoritismo do Lula, cada vez ele se consolida mais. Sua pergunta agora, Ricardo Salles, ao presidente do PSD, Gilberto Kassab. Kassab, bom dia, prazer em vê-lo. Qual a sua análise do cenário eleitoral aqui no estado de São Paulo, com relação à corrida aqui ao governo do estado? Prazer é meu, Ricardo. Eu entendo que no Brasil inteiro está acontecendo uma polarização também dos candidatos que estão sintonizados com o Lula e dos candidatos que estão sintonizados com o Bolsonaro. Está refletindo muito essa polarização nos estados. Veja no Paraná, o Requião é o principal adversário do Ratinho, Requião com Lula. Ratinho, se o PSD caminhar para não ter candidatura própria, naturalmente os eleitores vão estar identificados com o Bolsonaro. Aliás, a própria manifestação do Ratinho essa semana. Minas Gerais, o Calil com Lula, naturalmente o Zema com o Bolsonaro. Rio de Janeiro, o candidato que ainda está em questão, mas possivelmente o Freixo com Lula, o Cláudio Castro com o Bolsonaro. Aqui em São Paulo não está sendo diferente, com um crescimento um pouco mais lento do candidato Tarcísio, porque é um candidato que pela primeira vez se posiciona no jogo eleitoral, mas já apontando uma polarização entre o candidato do Lula, o Haddad, com o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio. E o Tarcísio com a vantagem que ele não é um bolsonarista de raiz, portanto está avançando um pouco na classe média. Kassab, presidente, qual
problema da terceira via neste ano? Como o senhor avalia essa dificuldade em um nome forte? A gente ouve muita discussão sobre esse possível nome, não sobre a possível proposta alternativa de governo à polarização. O senhor acredita que essa eleição este ano pode ser resolvida no primeiro turno? Acredito sim, acredito. Não é algo que a gente possa afirmar com 4 meses de antecedência, temos ainda junho, julho, agosto, setembro pela frente, mas é possível, as pesquisas apontam essa possibilidade. Em especial, o Datafolha de ontem mostra que é possível. Mas a razão para isso é que o Brasil está caminhando para ter 11 partidos com bastante nitidez. 4 partidos na esquerda, a federação liderada pelo PT, porque é um partido só, a partir de agora todos os partidos que compõem essa federação vão precisar estar juntos em todos os parlamentos, vão estar juntos na eleição municipal, portanto é um partido só. Então nós teremos na esquerda a federação, o PSB, o PDT e o PSOL, liderados pelo presidente Lula. Na direita, liderados pelo presidente Bolsonaro, ganhando ou perdendo as eleições, o PL, o Republicanos e o PP. No centro, nós temos o União Brasil, o MDB, o PSDB e o PSD. O centro teve dificuldades de se unir. E não é fácil, de uma hora para outra, haver essa união, não é? Porque os jogos locais, as candidaturas majoritárias dos estados já estão colocadas. Então, é um entendimento difícil. Se não aconteceu ao longo de 2 anos, dificilmente acontecerá ao longo de 1 mês praticamente, 1 mês e meio, quando começam as convenções. E daí é jogo jogado. Então, o que dificultou foi realmente esse entendimento. A reforma política que está em andamento, e aliás muito bem conduzida pelo Congresso, que proibiu a coligação das eleições proporcionais e que estabeleceu a cláusula de desempenho, já está proporcionando essa redução de número de partidos e também de candidatos, o que é saudável. Não temos no Brasil e no mundo tantas ideologias para ter tantos partidos. Então, mantida essa reforma aprovada há alguns anos pelo Congresso, nós vamos caminhar para esses partidos de direita se reagruparem em 1 ou 2 partidos apenas, esses partidos de esquerda 1 ou 2, os partidos de centro, esses 4 em 1 ou 2, e a gente vai ter um ambiente mais saudável, com o eleitor identificando o partido por sua ideologia, votando no partido por sua ideologia e associando o candidato a essa ideologia. Então, eu acho muito difícil, voltando à sua pergunta, que esses partidos de centro se entendam. Pode haver entendimento? Pode, mas ainda hoje, abrindo os jornais e blogs, a gente vê que PSDB, para apoiar a MDB, precisa ou exige legitimamente o apoio no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em Mato Grosso do Sul, que são estados onde são a verdadeira retaguarda do MDB hoje. O MDB se sustenta em cima de alguns poucos estados. Então, como é que o MDB vai ceder em função de uma candidatura a presidente que tem grande chance de não ser bem sucedida? Ele fica com uma candidatura que talvez não seja bem sucedida e ainda abre mão de estados importantes. Veja a dificuldade de caminhar a segunda via em 2 partidos que estão com entendimento avançado. Ok, rapidamente para encerrar, ministro, gostaria de saber qual será o posicionamento do PSD em relação aos estados e gostaria que o senhor confirmasse se em São Paulo o PSD deve fazer uma aliança com o PDT, partido de Ciro Gomes. Em São Paulo, o PSD tem um candidato extraordinário. O Felício, ex-prefeito de São José dos Campos, foi reeleito para o seu 2º mandato, com uma votação impressionante. A sua aprovação foi recorde. São José dos Campos é uma cidade invejável em termos de qualidade de vida e, portanto, o PSD tem um candidato que vai com ele até o final. E aqui não vou afastar a hipótese de uma aliança com qualquer que seja o partido, mas de uma maneira assim bastante respeitosa, porque não tem sentido ter salto alto nem ser arrogante, mas não existe no cenário do PSD abrir mão da candidatura do Felício. Nós entendemos que ele está fazendo uma pré-campanha muito digna, vai crescer na hora certa, porque é a primeira vez que ele se apresenta. Portanto, qualquer partido que nos procure propondo um entendimento em torno da candidatura do Felício terá a sua conversa com sequência, não é?
mas não existe a possibilidade de abrirmos mão da candidatura do Felício. É isso, as eleições em destaque na entrevista com Gilberto Kassab, presidente do PSD, a quem agradecemos pela participação. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço.